professor Francisco Chico Bill, é professor aqui do IGC, é espeleólogo há muitos e muitos anos, e também há muitos anos realizando grandes pesquisas em cavernas, né, do Brasil inteiro. E tem publicado estudos muito importantes em paleoclima, ou seja, a reconstrução do clima do passado, vocês vão aprender isso hoje. E, acho que é isso, a gente convidou o Chico para falar um pouco dessa relação, do que as cavernas trazem para a gente de informações sobre o passado, principalmente o passado do clima, e como a gente aprende a reconhecer melhor o presente e o futuro também, com base naquilo que está gravado lá atrás no pendrive das cavernas. Não, obrigado aí pelo convite para estar participando desse curso. Para mim é muito honroso, né? Eu já fui guia antes de ser professor, era guia turístico, aí no Vale do Ribeira também. E aí, essa ideia de estar falando um pouquinho sobre o nosso trabalho para vocês, para mim é muito gratificante, tá bom? Então, vamos lá. Vou passar alguns slides para vocês e vou fazer um panorama geral de como são essas pesquisas e um pouquinho sobre curiosidades sobre espeleotemas, que é o principal tipo de assunto que eu vou discutir hoje à noite. Vou falar sobre espeleotemas. Então, aqui está mostrando os slides. Pois é, então eu queria começar a falar sobre cavernas, espeleotemas, e nada melhor que começar com a Caverna Santana, né? Eu acredito que vocês devem conhecer a Caverna Santana, ou a maioria de vocês conhece a Caverna Santana, correto? E, então, parece que toda caverna é bonita, ornamentada, como a Caverna Santana, né? Na verdade, não é, não. Muitas cavernas não têm tanta ornamentação como as cavernas do Vale do Ribeira. Santana talvez seja um dos melhores exemplos, mas tem várias outras cavernas de rara beleza. E essas cavernas, elas são tão atrativas por conta da sua beleza, que a gente pode considerar um patrimônio natural, né? Então, se a gente for olhar a relevância das cavernas, uma delas é a beleza, e a outra é o interesse científico. O interesse científico quais são as informações científicas importantes para caracterizar esse patrimônio natural e para também ser útil para a sociedade em si, né? É muito importante saber disso mesmo, porque vocês ou alguns dos seus alunos aproveitem do turismo de diversas formas. Então, esse turismo, quando ele tem conteúdo, quando ele tem informação, ele é um turismo, diria, muito mais completo, né? Então, essa ideia que a gente vai tentar passar hoje é de como esses dados, essas informações aqui, né, que a gente está vendo aqui, está vendo os estalagmites, né, na base, está vendo estalactites no topo, está vendo colunas, e está vendo escorrimento. Só nessa foto aqui, você já pode identificar vários tipos de espeleotemas, né? Então, a gente vai explicar como a gente usa, qual é o significado deles em relação às mudanças climáticas e ambientais. Ok? Então, em termos de resumo, a pergunta-chave dessa aula é como se estudar mudanças climáticas e ambientais a partir de formações de cavernas. Então, primeiro eu vou falar um pouquinho sobre os diferentes tipos de espeleotemas que existem numa caverna, né? Já falei 4 aí que você pode identificar naquela primeira foto. Tem uma coisa muito interessante que está associada ao crescimento dos espeleotemas, né? E como isso está relacionado com o clima ou não, nem sempre está. Então, a gente vai tentar separar isso. E como usar variações químicas, né, e isotópicas de espeleotemas como indicadores de mudanças climáticas e ambientais, ok? Então, na verdade, o que eu vou estar falando são itens de uma mesma pergunta, né, sobre o estudo feito com esses espeleotemas para explicar como é que era o meio ambiente no passado em relação ao presente.
E talvez, como o Daniel falou, você tem alguma implicação para o futuro, né? Será que tem? Vamos discutir isso. Essa figura aqui, ela é uma figura um tanto, diria, didática, porém um tanto complexa também. Por quê? Porque ela tenta mostrar os diferentes tipos de espelhotemas, né? Então, a gente vai separar espelhotemas em dois grupos aqui. Um grupo que são aqueles de espelhotemas que se formam fora da água e aqueles espelhotemas que são subaquáticos, né? Que se formam no contato com a superfície da água ou embaixo da água, né? Então, os espeleotemas que se formam fora da água são as estalactites e as estalagmites e os escorrimentos. Então, aqui você tem 3 diferentes tipos de estalactites, né? Uma mais fininha aqui, que parece um canudinho, não é à toa que a gente chama de estalactite do tipo canudinho de refresco. Outra é uma estalagmite comum, e essa aqui é uma estalactite do tipo cortina. Por quê? Porque essa gotinha que vem aqui do solo, ela penetra aqui através de uma fratura, e daí ela chega no teto da caverna. Ao invés dessa gota cair diretamente no chão, ela escoa pelo teto e vai escoando sempre no mesmo lugarzinho. Daí você vai formando o que a gente chama de cortina, né? Mas é um tipo de estalactite também, só que ele tem aqui essa característica de estar sendo formada a partir de um escoamento, né? Sempre no mesmo lugar e num teto meio que inclinado. Escorrimento, o que são escorrimentos? Escorrimentos é quando a água vem por diversas fontes, às vezes um gotejamento mais rápido, que forma uma espécie de cascatinha, né? Então, isso vai formando pelas paredes. Aí você tem os espelhotemas que se formam embaixo da água, né? Você tem aqui essas crostas de estalagmites que formam embaixo da água, tem uns cristais que se formam aqui bem próximo à superfície da água, que se chama dente de cão, né? Então, esses tipos de espelhotemas, eles marcam uma espécie de piscina na água. Então, notem bem, quando eu falo de acumulação de água, quer dizer, isso já significa que a caverna tem uma certa quantidade de água para formar espelhotemas subaquáticos. Então, se você encontra isso hoje, mas a caverna é totalmente seca, significa dizer que em algum momento eu tive algum reservatório de água aqui, né? E que você teve a formação de espelhotemas subaquáticos, entendeu? Então, aqui você vai ter aqui, ó, talvez um nível de água que sobe, né? Ela vem por baixo e sobe, então você vai formar também cristais dente de cão. Às vezes é água que vem de cima e acumula embaixo, às vezes é água que vem de baixo e acumula também. Então, independentemente de onde vem a água, se você tem esses espelhotemas subaquáticos, você vai poder, sim, inferir a acumulação de água, ok? Então, tem que ter acumulação de água. Coralóides é quando você tem gotejamentos, né? Gotejamentos, e tem esse gotejamento se espalha, né? Então, eles formam esses coralóides. Você também tem aí espelhotemas que são influenciados por corrente de ar e tudo mais, ok? Então, isso é só para dar uma ideia para você geral. E lembre-se bem, nós temos 2 grupos de espelhotemas, aqueles que se formam fora da água e aqueles que se formam embaixo da água. E aquele que se forma na interface, bem pertinho ali da lâmina d'água. Tem outros aqui, tipo as helictites e tal, né, que estão associados a um gotejamento muito pequenininho, né? Uma gotinha que quase não cai, ela demora muito a cair. Então, os espelhotemas, eles são sensíveis o tipo de como vem essa água. Se essa água vem para um gotejamento bem forte, ele vai formar o quê? Ele vai formar espelhotemas bem mais largos, né? Com diâmetro maior, tipo esses aqui.
às vezes eles se ligam rapidamente com o teto, formando coluna. Ou às vezes eles formam estalagmites bem gordinhos, né? Então, às vezes o gotejamento é tão fininho, fininho não, tão pequenininho, tão pouco, né? A gente chama de vazão. O fluxo de água é tão pequeno que você não chega a formar uma estalactite tipo essa aqui, que é a estalactite mais comum. Você forma um canudinho de refresco. Agora, notem a diferença entre as estalagmites daqui, do lado esquerdo da foto, para os estalagmites do lado direito da foto. Quem pode me falar qual é a diferença? Algum voluntário aí? Fica à vontade. A coloração da estalagmite, das formações brancas, né, são com carbonato de cálcio, né? E Tudo carbonato de cálcio. Sim, e daí tem ao outro mais escuro, pode ter rocha de filito no meio, ou argila, por isso dá uma coloração mais escura. Boa, então foi uma boa observação. Então, o que diferencia, como é seu nome? Que eu não estou olhando você, só estou olhando a foto. Danilo. Danilo. Então, você tem duas coisas aqui. Tem os estalagmites com diâmetro maior do lado esquerdo, que são as mais sujinhas, correto? Chamou a atenção que elas têm uma cor mais escura. Então, todas elas aqui do lado esquerdo e do lado direito, tudo é carbonato de cálcio. Agora, o que chama a atenção é a cor. Então, aqui você tem uma vazão, um fluxo de água maior. Então, por isso que você vai erodir mais solo na superfície. Daí, você vai cobrir essas estalagmites com argila, né? Não necessariamente é o filito. Eu sei que tem muito filito na Caverna Santana, né? Mas o filito é uma rocha insolúvel. Então, ela não vai dar a cor para os espeleotemas. Quem vai dar a cor aqui vai ser a argila. Por quê? Essa argila vem da onde? Vem do solo. Então, você matou a primeira charada, Danilo. Mas tem uma outra charada aqui que diferencia os espeleotemas da esquerda da direita. Um é a cor, outra é a forma, né? Qual a diferença dos espeleotemas da esquerda para da direita? A velocidade dos gotejamentos da formação? Isso. A forma aqui, Danilo, ó, você tem um espeleotema com diâmetro igual, quer dizer, a base dele, o diâmetro na base não é tão diferente do diâmetro no topo, certo? Então, o diâmetro na base não é muito diferente do diâmetro no topo. Olha para cima, Danilo. Você vê que quando você olha para cima, para o teto, você vê que você tem muito canudinho de refresco aqui em cima. Quer dizer, o fluxo é muito lento. Se o fluxo é lento, você tem uma variação na vazão, no fluxo, pequeno ao longo do tempo, entre um período mais úmido, um período mais seco, uma estação seca, uma estação chuvosa. Aqui não, a variação no fluxo é bem maior. Então, olha para cima, vê que o formato das estalactites, elas são diferentes também. Você não tem tanto canudinho aqui desse lado, mas tem bastante desse lado. Então, a estalactite, a estalagmite, depende do fluxo de água. A cor dela, mais branquinha ou mais marrom, depende de o quanto de argila está sendo carreado pela água. Então, é muito mais fácil você trazer a argila num fluxo mais rápido do que num fluxo mais lento. Por quê? Porque esse fluxo mais lento, você vai passar por um conjunto de fraturas muito grande, certo? Então, essas fraturas, elas vão meio que filtrar a argila. Então, quando chega a gotinha aqui no topinho da estalactite, essa gotinha já está bem limpinha, com pouco argilo mineral. Então, de certa forma, é mais ou menos isso. Então, olha só, você tem duas formas de estalagmites aqui e duas formas de estalactites aqui. Então, isso aqui representa um período mais úmido, né? Então, esse período mais úmido, você tem uma chuva maior, então você tem maior infiltração de água. Então, esse aqui é um símbolo de vazão, quer dizer, a quantidade de água por tempo, ok? Então, essa quantidade de água por tempo é maior quando o clima está mais úmido. Aqui mostra que as próprias árvores, as raízes das árvores, elas facilitam a percolação de água numa profundidade maior, correto? Isso aqui está um tempo 2, onde você tem um período muito mais seco, um clima mais seco na mesma região. Então, essa infiltração de água diminui e o gotejamento diminui, então ela começa a mudar de formato, ela começa a ter
um diâmetro menor, tá? Seria o caso dessa foto aqui, ó. Você vê que ela muda do diâmetro, as duas fotos, né? Elas mudam de diâmetro da base para o topo. Então, ela representa um período mais úmido, transicionando para um período mais seco. Então, falando um pouco dessa questão de estudo, a gente utiliza mais amostras que já são quebradas e principalmente estalagmites. Agora, sim, você nota claramente aqui que não é um estalagmite, não é um tipo de formação que eu uso para o meu estudo. Primeiro, que eu não gostaria de quebrar uma formação tão bonita para estudar. E segundo, que não é tão simples de estudar isso aqui quanto você está estudando um estalagmite, né? Mas você tem as camadinhas mais claras e mais escuras. As camadinhas mais escuras provavelmente tem o quê? Alguma coisa que está dando cor a carbonato de cálcio. Geralmente, você pode ter aqui uma camada mais rica em lama, né? Então, mais lama pode ter vindo para cá e ter tornado essa formação menos transparente, mas também a argila mineral, tal, não é a única coisa que dá cor. Você pode ter concentração de matéria orgânica aqui, que pode influenciar na coloração. Você pode ter alguns compostos minerais, né, tipo óxido de ferro e tal, que pode dar uma cor mais escura também. Alguém tem que estudar isso para saber o que está dando essa cor mais escura e o que está tornando o espeleotema horas mais transparente e horas menos transparente, correto? Então, esse fluxo de material que está tornando o espeleotema menos transparente pode estar sendo associado com um período de maior erosão devido a maior quantidade de chuva na superfície, correto? Né? Ou matéria orgânica que está vindo. Então, existe sim alguma questão ambiental aqui associado com essa coloração desses espeleotemas, ok? Mas, assim, é bom a gente estar discutindo os tipos de espeleotemas ao passo que a gente está entendendo como eles refletem essas mudanças climáticas e ambientais. Então, aqui é o nosso cortina. Eu aprendi muito aí com os guias, né? Os guias davam nomes bem legais para formações. Isso aqui eles chamam de cortina tipo bacon, né? E realmente parece algo tipo bacon, né? Não jantei, já estou com fome. Então, vamos lá. Já esses discos aqui, é mais difícil de você explicar como eles são formados. Eu usei aqui só como um exemplo de espeleotemas, mas ele é muito mais difícil. Mas é um escorrimento, né? Você vê que a água está escorrendo pela parede aqui, e ora ele começa a escorrer, formando esses patamares aqui do tipo disco, né? Então, nesse caso aqui, eu teria que fazer um furo para recolher um testemunho de um carbonato perpendicular à parede. Esse furo para poder extrair esse carbonato, né? Novamente, se eu tenho estalagmites, eu não preciso fazer esses furos. Então, só em alguns casos, em algumas cavernas que não tem estalagmites, é que você estuda esse tipo de formação, que a gente chama de escorrimento, né? E aqui é um escorrimento formando um disco, né? Isso na Caverna Santana. Então, só em alguns casos a gente faz esse tipo de estudo com esse tipo de formação. Agora, a própria observação, vocês mesmos são pessoas muito observadoras, correto? Então, vocês mesmos vão... um exercício didático, treinar com os alunos o que representa cada formação de espeleotema em relação à questão ambiental. Essa aqui é uma foto da Gruta Tememina, que fica aí também no Vale do Ribeira. Se não é Tememina, é uma bem parecida com Tememina, certo? Então, o que caracteriza a Tememina? Caracteriza grandes escorrimentos, tipo esse, a água que vem na parede, uma quantidade razoável. Se você tem essas represas, que a gente chama de represa de travertino, significa dizer que você teve água corrente, formando piscininhas, né? Represamentos. Elas formam represamentos, depois
quando o nível da água aumenta, essa água extravasa, né? E forma um pequeno riozinho dentro da caverna. E note que dentro da represa de Travertino está cheia de cristais. Por isso que você tem que falar para as pessoas, não pisem dentro das represas de Travertino, não pisem na ponta das represas de Travertino, porque você está destruindo aqui muitos minerais, né, dentro das represas e nas bordas das represas. Agora, observem essa aqui na Temimina. Então, você tem água corrente aqui, então você pode, hoje, isso aqui está ativo na Gruta Temimina, ok? Mas em muitas cavernas da Bahia, que você vai, de Goiás, você vê coisas tão belas quanto você vê na Temimina, mas você não vê mais sinal de água. Então, o que isso representa em termos climáticos e ambientais? Que diminuiu a quantidade de chuva na região. Isso é uma boa possibilidade. Ou a água achou outro curso. Exatamente, é isso que eu vou explicar aqui. Existem duas possibilidades. Ou você diminui a água, por exemplo, na Toca da Boa Vista, você vai encontrar vários travertinos secos, no sertão da Bahia, no semiárido da Bahia. Tá? Lá não foi mudança na rota da água, porque às vezes a rota da água ela segue um outro curso e onde estava percolando, deixou de percolar. Na Bahia, foi seca mesmo. O clima lá está ficando cada vez mais seco. Então, o que era ativo, feito que ocorre hoje na Temimina, não ocorre mais. Aqui, você tem algo que a gente chama de travertino no passado, mas hoje, se você conhece o Bogiani, né? Então, o Bogiani dá aula para vocês também. Se você falar o nome travertino para o Bogiani, ele vai dizer, não, isso aqui não é travertino, isso chama-se tufa. Então, aqui é um exemplo de uma cachoeira lá no Mato Grosso do Sul, na região de Bonito. E você pode encontrar tufas também no Parque Caverna do Diabo. Lá tem umas tufas bem bonitas também. Isso representa rios superficiais. Esses travertinos, ou flowstone, como em inglês, representam rios subterrâneos. E aqui representam rios superficiais. Em ambos os casos, você tem a deposição de carbonato de cálcio, né? Nesse caso, você tem a deposição de carbonato de cálcio associado com cachoeiras e água corrente. Então, você tem que ter um clima úmido para você ter esse tipo de formação, correto? Então, isso aqui são o quê? Como é o nome desse aqui? Ninho de pérolas. Ninho de pérolas, são pérolas de cavernas. Então, Caverna Temimina, parece? Né? Acho que sim. Não, isso aqui fica no Janelão, em Minas Gerais. Mas eu acho que a Temimina também tem vários ninhos de pérolas como esse aqui. Tem um bem parecido. E esse aqui são espeleotemas do tipo dente de cão. É uma calcita, que é o mineral mais comum carbonático, mas ele é formado embaixo d'água com faces muito bem planas, muito bem formadas, parecendo o dente de um cão, né? Porque é pontudo. Então, isso aqui representa tipo reservatório, do tipo piscininhas, né? Represa de Travertino. Então, se você não tem água aqui, você teve no passado. E a pérola representa a água corrente, né? Pode ser um pequeno rio, um gotejamento muito forte, formando essas pérolas que são, na verdade, os grãozinhos de areia que vão se movimentando dentro da água. A água tem que ser corrente, uma água turbulenta, e você vai criando aí uma camadinha de carbonato em volta desse grão até formar essa pérola, ok? Isso aqui são os cones submersos lá em Bonito. Isso aqui também são espeleotema subaquático. Agora, veja aqui que você tem um mergulhador. Olha o que está em cima do mergulhador. O que está em cima do mergulhador são crostas formadas embaixo d'água, né? Então, onde esses cones são formados? Eles são formados em grandes lagos de cavernas, né? Isso é comum aonde? Hoje, de forma ativa, em Bonito, no Mato Grosso do Sul. Mas isso aqui
fica na Toca da Boa Vista. Isso aqui é o Salão dos Discos Voadores. E aqui você vai ter alguns cones e alguns vulcões, né? Então, esses pequenos cones e vulcões, às vezes, né, são duas formações diferentes, mas as duas estão associadas com o quê? Estão associadas com a presença de lago. E aqui você tinha essas jangadinhas que vão se pregando aqui na superfície do lago e na superfície dos espeleotemas, formando o que a gente chama de disco voador. Então, aqui a gente datou os espeleotemas e deu 17 mil anos de idade. Então, entre 17 e 15 mil anos de idade, o sertão da Bahia era muito mais úmido do que é hoje. Então, você tinha lagos na caverna. Isso aqui é uma caverna com 115 quilômetros de desenvolvimento e não tem em nenhum lugar uma represa de travertino cheia de água. Não tem em nenhum lugar um gotejamento tão forte. Quer dizer, hoje lá chove 300, 400 milímetros por ano, né? Às vezes tem ano que nem chove. É quase um deserto aqui. Agora, para você ter esse tipo de formação, lagos, com cones, com discos voadores, com jangadas flutuando sobre o lago, você precisa ter um clima mais úmido, ok? Então, muito do que vocês podem fazer com seus alunos nas cavernas do Vale do Ribeira, ou também nas ostras, né, nessas cachoeiras que tem lá no Parque da Caverna do Diabo, em volta dele, é um exercício de observação. Vocês não precisam ser pesquisadores para falar tudo isso. Você vê que o Danilo aqui, né, já falou muito disso aqui, né, ele já vai deduzindo as coisas e tal. Eu acho que tem vários Danilos aí nessa turma, né? Então, vamos conhecer melhor. Agora sim. E aqui tem uma imagem do Pantanal Mato Grossense, que aqui é uma imagem que é a imagem que a gente chama de radar. Então, aqui essa parte bem rugosa e clara é um relevo alto. E aqui, no Pantanal Mato Grossense, é um relevo bem plano, né? E esse relevo ele é formado por afundamento de terreno ao longo de milhões de anos, né? Agora, Bonito fica bem na borda do Pantanal, quer dizer, em algum momento, essas galerias elas estavam fora da água. De repente, elas ficaram embaixo de água. Então, tem duas coisas para considerar aqui. Esse afundamento do terreno e também, provavelmente, um aumento nas chuvas na região do Pantanal. Então, você temos aqui exemplos da Bahia, exemplo do Mato Grosso do Sul e exemplos do Vale do Ribeira e de Minas Gerais, ok? Coraloides, eles indicam o quê? Indica, talvez, quando a água está... Caverna do Diabo tem bastante coraloide. O teto é muito alto, né? Então, às vezes, o gotejamento, ele cai, cria um impacto, e você vai criando microgotículas que vão se espalhando e vão formando pequenas formações aqui que parecem um coral, né? Então, por isso que são chamados de coraloides. Então, isso representa alguns ambientes também, muitas vezes, próximo à entrada de caverna, porque você tem que ter também, às vezes, o vento, né? Ajudando na condensação, encontro de massa de ar que vem de fora, com umidade que está dentro da caverna, ajuda na formação de coraloides e também, não só o impacto da água, mas também esse encontro de massa de ar, que está representado aqui, ó, nessa figura aqui, ó, que chama popcorn. Na verdade, popcorn é pipoca em inglês, né? Mas a gente chama de couve-flor. Então, às vezes, a couve-flor ela se diferencia do coraloide, porque a couve-flor está mais associada com a condensação, aquelas gotículas que se formam no encontro dessas massas de ar seca com a umidade da caverna. E aqui está mais associado com o impacto dessa gota na superfície do estalagmite, formando pequenas formaçõezinhas, ok? O tipo de mineral, não se espante com esse gráfico, mas o que eu quero dizer é que às vezes o tipo de mineral representa condições mais úmidas e mais secas.
né? Então, quando você tem calcita, você tem um clima geralmente mais úmido, gotejamento mais forte, né? Porque isso evita a perca de de CO2, então de dióxido de carbono. Para você precipitar carbonato, você precisa ter a liberação desse CO2. Então, para você formar uma estalactite, um estalagmite, você precisa estar num conduto fora d'água, né? Então, eu vou estar mostrando aqui uma outra foto aqui. Então, aqui está a representação de uma caverna. Então, a água, ela vai escoando, ela fica enriquecida com CO2. Quando o CO2 se junta com a água, vai formar o ácido carbônico. Então, está tudo aqui explicadinho nessa figura, né? Então, essa figura serve bem para ilustrar como se forma um espeleotema. Então, você tem que ter uma água ácida, ela é pelo menos levemente ácida, porque a água pura não vai dissolver o calcário. Então, essa água ela tem que ser levemente ácida. E o CO2, quando se junta com a água, ela vai formar o ácido carbônico. Então, tem muito mais CO2 no solo do que na atmosfera, sabia? Tem 100 vezes mais CO2 no solo do que na atmosfera. Então, você vai formar mais ácido carbônico onde você tem mais solo. Dá para entender? Sim, a matéria orgânica em decomposição, no caso, ajudaria nessa formação da água ácida? Exatamente. Você tem várias fontes de CO2, Danilo. Uma é a própria respiração das árvores. As raízes, elas exalam CO2 no solo. Ela injeta CO2 no solo. A decomposição da matéria orgânica, a respiração dos micro-organismos, tudo isso no solo vai produzir CO2. Quando chove, esse CO2 ele se dissolve na água e parte desse CO2 vai formar ácido carbônico, certo? Então, esse ácido carbônico, ele é a chave da dissolução. Então, se você tiver água pura, com pouco CO2, então você vai dissolver mais ou menos carbonato de cálcio, calcário. Água pura, sem ácido carbônico. Você vai dissolver mais ou menos o calcário. O calcário está aqui, ó. Menos, não vai nem dissolver. Vai dissolver muito pouco ou quase nada, porque você também tem que contar com CO2 da atmosfera, correto? Mas eu falei para você que tem muito mais CO2 no solo, 100 vezes ou até 1000 vezes mais CO2 no solo do que na atmosfera. Então, o solo ele é muito importante na formação dos espeleotemas. Então, se eu tenho um clima úmido, eu vou ter bastante solo sobre a superfície, eu vou ter bastante CO2 e vou formar ácido carbônico. Esse ácido carbônico aqui vai reagir com carbonato de cálcio do calcário, certo? Então, qual vai ser o produto dessa reação? O produto da reação vai ser bicarbonato, eu vou ter 2 moléculas de hidrogênio carbonato, cujo nome chama-se bicarbonato, e cálcio. O cálcio vai estar em solução, na forma iônica, entendeu? Então, quando esse gotejamento, e esse aqui, ó, está dentro das fraturas, ok? Quando esse gotejamento chega na atmosfera, na caverna, no teto da caverna, o que acontece? Esse CO2 que está na solução, ele vai escapar para a atmosfera da caverna. A pergunta é, por que ele escapa para a atmosfera da caverna? Alguém sabe a resposta? Então é o seguinte, eu vou dar redução da pressão? Redução da pressão, muito bem. Então, a pressão do CO2 na atmosfera da caverna é muito menor do que a pressão do CO2 na solução. Então, o gás é como se fosse uma Coca-Cola, entendeu? Se o CO2 que está na Coca-Cola ou em qualquer refrigerante, ele está sob pressão.
Na hora que você tira a tampa, o que acontece? E dá uma chacoalhadinha na Coca-Cola, o que acontece? Borbulha, né? Quer dizer, o CO2 que estava na solução, que é o refrigerante, ele vai para a atmosfera. Então, nesse caso, se eu tiro o CO2, né, do bicarbonato, o que vai acontecer? Eu vou ter aqui, né, tá aqui, ó. Eu tenho o Ca mais o bicarbonato. Então, se eu tiro o CO2 aqui, que está aqui na pontinha das estalactites, está vendo aqui? Então, eu vou ter um carbonato se juntando com cálcio, né? E vou ter a liberação de CO2 e água. Esse vai ser o produto, né, da reação, né, inversa. Quer dizer, se eu tiro o CO2 daqui do bicarbonato, por quê? Porque o CO2 está saindo da solução. Por quê? Porque a pressão da caverna é uma pressão menor, eu vou ter a precipitação do carbonato e eu vou ter a liberação do CO2 para a atmosfera da caverna junto com a água. E aí eu precipito a minha estalactite e a minha estalagmite. Entenderam, gente? Vocês estão conseguindo acompanhar qual a importância? Primeiro eu estou falando aqui, ó, da importância do solo, do CO2 no solo e da água. Eu acho que tá tranquilo, para mim tá tranquilo. Só queria fazer uma observação que aqui no Vale do Ribeira, então, pelo fato da gente ter, além da rocha embaixo, nós temos a Mata Atlântica em cima, né? Então, a riqueza de CO2, a disponibilidade de rocha, de chuva e de CO2 é absurda, né? Exatamente. E isso favorece a dissolução da rocha e isso favorece a precipitação de espelhotemas nas diversas formas. E o que controla o tipo de espelhotema, se ele é mais fininho, se ele é mais grosso? E a velocidade das gotas? Velocidade e o volume, tá? O volume da água. E o volume de água, entendeu? Agora, para você ter a formação de espelhotemas, agora isso explica em parte porque as cavernas do Vale do Ribeira, né, são tão bem ornamentadas, porque é um clima úmido, tem abundância de água, tem uma mata atlântica sobre o solo, tem a formação do solo, porque o clima úmido e quente favorece o intemperismo, o solo é um resíduo do intemperismo, entendeu? Então, você tem mais solo, você tem mais CO2, tem mais ácido carbônico, você vai ter mais dissolução, mais bicarbonato sendo formado e mais espelhotema sendo formado. Entendeu? Então, esse é o primeiro passo da aula, identificar os tipos de espelhotemas e qual é a relação disso com o ácido carbônico e com a água. Certo? Agora, vamos lá. Se eu substituir aqui a Mata Atlântica por uma grama, né? Se eu desmatar, vamos supor, ou se o clima ficar mais seco, ou mais frio, que a Mata Atlântica não conseguir. Você sabe que quanto mais sobe, você sobe na serra, né? Mais espaçado fica a mata, né? Aí quando você encontra aquelas araucárias, a mata já está mais bem aberta do que lá embaixo. Então, significa dizer que se eu tiver num período glacial, eu vou tender, e úmido, eu vou tender a ter vegetações do tipo araucária, vou ter mais araucária, vou ter uma vegetação mais espaçada, e essa configuração aqui vai mudar. Eu vou ter uma temperatura mais fria, e essa temperatura mais fria, ela vai favorecer a produção de CO2 ou vai desfavorecer a produção de CO2 no solo? Desfavorecer. Desfavorecer, exatamente, porque a decomposição ela é função de quê? Da presença de água, de umidade e da temperatura. Então, nós temos aqui, na Universidade de São Paulo, monitoramentos sendo feitos no solo. E um deles eu fiz aonde? Sabe aonde? Em cima da caverna, ali na estrada, porque a estrada do bairro da Serra até a Piaí, ela passa por cima da Caverna Santana.
E eu tinha um monitoramento onde eu media a concentração de CO2 no solo e verificava que a concentração aumenta muito no período chuvoso, que coincide com o período mais quente, tá? Então, no final do ano, lá para o mês de dezembro, janeiro, é quando está mais quente e mais chuvoso. Então, você tem maior produção de CO2, porque você tem mais decomposição, você tem mais respiração, a vida aflora no solo, né? Então, isso favorece os climas mais quentes e úmidos, favorece a uma maior taxa de deposição do espeleotema, maior velocidade de crescimento nos espeleotemas. Então, aqui à direita, eu tenho a foto de um espeleotema, 2 espeleotemas, um coletados na caverna, isso aqui é a Caverna Santana, são espeleotemas transparentes. Por que são espeleotemas transparentes na Caverna Santana? Porque eu tenho uma água muito filtrada, né? Então, esse aqui foi coletado no Salão Ster, lá no final da caverna. Então, acima daquele Salão Ster, você tem 400 metros de rocha. Então, se você tiver argila, né, você vai estar filtrando essa argila pelas fraturas, entendeu? Então, e você também tem camadas não muito nítidas, correto? Aqui à direita você tem um espeleotema da caverna Botuverá, lá em Santa Catarina. Então, note que você tem as camadas bem mais definidas em Santa Catarina do que tem no Petá. Por quê? Porque aqui você tem um gotejamento que, na esquerda, no Santana, que tem um fluxo mais constante ao longo do tempo. Porque quanto maior a espessura de rocha em cima de um conduto, mais você armazena a água, como se fosse uma grande caixa d'água, né? E o teto está ali fraturado, o teto está furado, então você vai estar gotejando sempre, né? Quer dizer, não posso dizer sempre, mas com maior continuidade. E aqui na direita, você está gotejando com aquelas paradinhas mais frequentes ao longo do tempo. Mas, assim, nesse espeleotema na direita, vocês notem que você tem aqui um espeleotema bastante transparente. Nos últimos 10 mil anos que a gente datou, ele está pouco transparente e tem muitas camadinhas definidas. Então, só esses espeleotemas, eles já definem como é que foi a sazonalidade do clima. Aqui, um clima pouco sazonal e aqui um clima mais sazonal, com a estação seca melhor definida. Esse espeleotema já traduz uma mudança na sazonalidade. Então, se eu tenho mais camadinhas, significa dizer que o clima tem uma estação seca mais evidente, né, ao longo do ano. E aqui, nessa parte basal, significa dizer que o clima, o gotejamento, ele foi mais constante ao longo do ano. Ele não chegou a, diria, cessar, né, no período seco, porque talvez não choveu tanto, né? Então, a sazonalidade, ele pode ser explicado também pela textura dos espeleotemas, ok? Então, aqui vocês estão conhecendo 2 dos mais belos espeleotemas que eu tenho na nossa coleção aqui no Instituto de Geociências. Então, vamos lá, tem bastante coisa para discutir. Esse gráfico, ele mostra o seguinte: quando você tem calcita, eu falei que tem mais água. Aí você está retirando mais CO2, né? Então, você vai transformar a calcita em aragonita até magnesita, ok? O que possibilita a maior retirada de CO2 dentro da caverna? Vamos lá. Num período seco, essa gotinha ela vai ficar mais ou menos tempo na pontinha da estalactite. Mais tempo, porque o fluxo de água, a velocidade da água vai ser menor, correto? Então, eu vou ter mais tempo para você retirar o CO2 da água, entendeu? Se eu tiro mais CO2, essa água vai ficar cada vez mais saturada em carbonato de cálcio,
Uma água mais saturada, ela vai formar outros minerais além da calcita. Ela vai formar aragonita, ela pode formar gipsita, se ela tiver sulfato, e pode formar magnesita, ou hidromagnesita. Então, eu acredito que Daniel tem as fotos muito melhores do que eu. Isso aqui são as fotos minhas lá da Caverna Torrinha. Então, a Caverna Torrinha, em algum momento, ela foi totalmente preenchida por sedimento, né? Aqui corria um rio de água corrente, um rio que você podia tomar banho, né, e tal. Aí daí você começou a entupir essa caverna com sedimento, e o que era o rio formou um lago. Então aqui, ó, tá o professor Ivo Karma, aqui em cima. Então a gente está estudando essa caverna. Então no topo dessa caverna aqui, desse pacote de sedimento, você tem umas lamas. Essas lamas marcam a fase dessa galeria, que era um lago. E você tem marca dessa lama aqui no teto ainda, aqui, dá para ver? Então, qual a importância dessa lama, desse lago? É porque nessa lama aqui, ó, você está formando espeleotemas do tipo agulhas de gipsita, certo? Isso aqui é um precipitado. Na verdade, todos os espeleotemas são precipitados. O que é um precipitado, por definição? O precipitado é quando você precipitar. Precipitar o quê? Você vai precipitar um cristal, certo? Então, você precipita um cristal devido a reações iônicas, né? Então, você tem o cálcio que se junta com bicarbonato e vai formar o carbonato de cálcio. Aqui, eu vou ter o cálcio se juntando ao sulfato, certo? E vai formar sulfato de cálcio hidratado, que é gipsita. É um precipitado também. Então, para ser precipitado, você precisa ter uma solução. E esse material tem que estar na forma iônica, certo? O cálcio ele está dissociado, ele está na solução. Ele não é um particulado insolúvel, é um particulado solúvel. A argila é um particulado insolúvel. O cálcio, quando ele está na solução, ele é insolúvel. O bicarbonato, ele está na forma solúvel. Então, esse material, quando você está diminuindo o nível da água do lago, você está concentrando esse lago em cálcio, você está concentrando esse lago em carbonato, você está concentrando esse lago em sulfato. Então, às vezes você está formando o carbonato de cálcio e às vezes você está formando essas lindíssimas agulhas de gipsita, né? Porque você tem um excesso de sulfato. Então, você vai formar sulfato de cálcio ou gipsita. Mas você tem que ter um corpo de água. Então, por que eu mostrei essa foto aqui? Porque eu gosto de coisas antigas, porque eu gosto de viver no passado, e dizer que essa foto tem 20 anos, né? Não, além disso, é claro que eu também gosto de falar sobre isso, mas é para dizer que aqui foi um lago, e essas agulhas, elas estão formadas lá onde está o Ivo aqui na foto. Quer dizer, elas estão formadas onde era a base do lago. Então, o lago vai secando, ele vai concentrando nesses sais, nesses cátions, certo? E daí você vai formar cristais tipo gipsita, ok? E aqui está a gipsita no formato de flores, né? Você pode ter flor de aragonita, que é o que tem no Petar, e você pode ter flor de gipsita, é o que tem na Bahia. O Ivo me contou que no passado a Caverna Pérolas tinha bastante gipsita também, né? Eu não posso dizer que tem mais hoje, porque é muito frágil, as pessoas podem pisar aqui, pisotear, e todos esses cristais aqui, né, eles podem ser esmagados pela sola de um sapato. Por isso que é muito importante todas as cavernas terem trilhas, para as pessoas passarem sempre no mesmo lugar e evitar
que cristais como esses, tão lindos, né, sejam pisoteados, ok? Então, vocês entendem por que formou gipsita aí? Se eu fosse perguntar isso numa prova, qual seria a resposta? Para ter agulha de gipsita, precisa ter o quê? Ambientalmente falando. Precisa ter Inicialmente precisa ter água, depois eu preciso retirar essa água. Precisa ter água, mas é água corrente? Não é água corrente, porque a água corrente, ela se renova, entendeu? É água empoçada. A água vai secando e você está aumentando a concentração em sulfato, aumentando a concentração em carbonato. Entendeu? Porque é um lago e não um rio? Sim. Então, tá bom. Essa é a intenção. E aqui é uma água que vem através de uma fratura. Então, essa água vem em uma velocidade tão pequena que ela começa a formar, aumenta a saturação, ela começa a formar aragonita, e essa aragonita vira as flores. E a aragonita que o Vale do Ribeira tem alguns dos salões mais belos do mundo devido à presença de flores de aragonita, como é o caso do Taqueupa. Então, aqui eu já estou falando algumas coisas sobre como você caracterizar o ambiente da caverna. Então, aqui está eu, olha só, gente, ano 2000, era um moleque ainda, e eu fazia monitoramento aí na Caverna Santana e outro monitoramento lá em Botuverá, Santa Catarina. E eu fiz esse monitoramento, eu não faço sozinho. Eu digo isso porque sempre que a gente vai para os lugares, a gente tem muita ajuda dos guias, né? E dos espeleólogos. Alguns lugares, você só chega lá com a ajuda dos espeleólogos e dos guias. Alguns guias são espeleólogos. Então, por exemplo, o Jurandir me acompanhou muito nessas coletas que eu fiz dentro da caverna. Tinha um guia que era muito bom aí, infelizmente ele faleceu, que é o Vanderlei. Eu andava muito com o Vanderlei aí. Então, para que fazer essas coletas? Eu ia lá a cada um mês, 2 meses, e o Jura ia lá a cada semana, 2 semanas. Para quê? Porque a gente tinha dúvidas, né? A gente monitorava um ponto aqui no Salão das Flores, outro ponto lá no Salão Externo. A questão é, quando você está estudando o espeleotema, se você está estudando o clima a partir da química, né? Que os isótopos de oxigênio é uma coisa relacionada com a água da chuva, né? Então, nesse esquema aqui, se a água da chuva tem oxigênio, correto? Então, essa água da chuva, ela percola, ela fica aqui na forma de carbono, ela vai se juntando à solução e esse oxigênio vai estar aprisionado no carbonato de cálcio dos espeleotemas, correto? Então, esse oxigênio que está aqui no carbonato de cálcio tem a ver com o quê? Com a chuva que cai lá fora. Então, se a chuva muda em termos de quantidade, de onde vem essa chuva, então, essa relação que eu tenho de oxigênio, ela vai mudar também, né? Aqui eu fiz um exemplo para o carbono, mas eu posso fazer um exemplo também para o oxigênio. Aqui é um exemplo do carbono. Então, você tem 2 carbonos na natureza, um de massa 12 e outro de massa 13. Se eu tenho uma vegetação tipo de Mata Atlântica, eu vou estar conseguindo identificar por essa relação. Por quê? Porque a assinatura do carbono das árvores que compõem a floresta atlântica, que forma o solo hoje, é diferente da assinatura do carbono, né, de uma vegetação do tipo campos, né, onde você tem graminha, ok? Então, eu estou falando isso de forma geral, sem entrar em detalhes, mas eu posso usar esse carbono do carbonato de cálcio para rastrear o tipo de vegetação do passado. Eu posso usar... Agora eu vou transformar isso aqui em oxigênio. Então, eu vou chamar isso aqui de oxigênio, né? Então, esse aqui vai ser oxigênio 18 e... Aqui 18. Então, vamos lá. E esse aqui vai ser o oxigênio 16. Ok. Então, essa relação aqui, sem entrar em muitos detalhes, entre oxigênio 18 e 16,
do carbonato de cálcio tem a ver com maior quantidade de chuva, menor quantidade de chuva, de onde vem essa chuva, certo? Então, com todas essas ferramentas que chama de isótopos, de carbono, isótopos de oxigênio, eu consigo rastrear com carbono o tipo de vegetação e com oxigênio se o clima foi mais chuvoso ou foi mais seco. Entendeu qual a importância desses espelhotemas? Porque eles são importantes cientificamente, né? Além de eles serem formações, diria, de uma importância natural muito importante, porque são belos, eles têm um valor científico muito importante. Então, se eu tenho uma caverna com muitos espelhotemas, eu vou ter 2 critérios para dizer que não destrua essa caverna. Um é o quê? A beleza cênica, e a outra é o valor científico que eles têm. Entendeu? Porque você tem que preservar cavernas, né? Então você tem que ter critério para preservar a caverna. E a beleza cênica e a importância científica são 2 critérios que a gente pode levar em consideração. Então, aqui, nesse experimento que eu fiz com a ajuda do Jurandir e do Vanderlei, né? A gente coletou água ao longo de 800 dias, gente. Certo? Lógico que não todo dia, mas o período, né? Foram 800 dias, são 361 anos, né? São mais de 2 anos, né? Então, eu provei aqui que a água, ela não muda muito de composição se eu tiver a 100 metros de profundidade, como é o caso do Salão das Flores, ou a 400 metros de profundidade em relação ao solo, como é o caso do Salão Ester. E a estrada passa bem aqui em cima do Salão Ester, né? E a gente fez um poço aqui para monitoramento da água que está infiltrando na superfície e vai chegar até a Caverna Santana. Então, isso foi feito ao longo de um bom tempo, e na época que eu comecei a estudar isso, ninguém tinha essas respostas. Então, por isso que é importante a gente estudar e dar essas respostas, não somente para quem está fazendo estudo no Brasil, mas quem está fazendo estudo em outras partes do mundo. Ok? Então, assim vai. Aqui, a gente fez exemplos que tem vazões diferentes em resposta da chuva. Isso depende de quê? Da profundidade e também do fraturamento. Às vezes você tem um gotejamento mais rápido, porque você tem um fraturamento mais, diria, mais bem alargado, né? Passa mais água por ali. E às vezes você tem um gotejamento mais rápido. Esse aqui é mais rápido, esse aqui no Salão das Flores. Choveu aqui, aumentou a vazão aqui. Choveu aqui, leva 3 a 4 meses para aumentar a vazão. Lá no Salão Ester. Quer dizer, né, você tem uma diferença de fluxo de água muito grande, a depender do tipo de fraturamento e do tamanho da caixa d'água, né? Aqui você leva mais, se a caixa d'água está seca, você vai levar mais tempo para encher ela. E aqui você vai levar menos tempo. E aqui está mais próximo à superfície, a percolação é mais rápida. Então, nesses monitoramentos, gente, eu vi que existe uma relação aqui. Esse aqui é um trabalho do professor Ivo Karman, que eu participei, eu ajudei com as coletas e tudo mais. Né? Então, a gente vê que tem uma relação entre magnésio e o cálcio. Aqui são vários tipos de gotejamento. Então, em cada gotejamento desse, a gente coletava a água e media a concentração de magnésio e de cálcio. E a gente vê que tem uma relação do magnésio e cálcio com o cálcio. Quanto mais alto foi o fluxo, menor a concentração de magnésio em relação ao cálcio. Quanto menor for o fluxo, eu vou ter mais magnésio, eu vou ter mais estrôncio na água que está formando esses espeleotemas. Então, aqui eu provei que se chove mais, eu vou ter um fluxo mais rápido. Então, eu vou ter mais ou menos magnésio, mais ou menos estrôncio. Vamos ver se vocês estão conseguindo acompanhar. Se chove mais, pensa bem. Aqui, ó, no meu gráfico,
o gotejamento mais forte está associado com menor quantidade de magnésio. O gotejamento mais forte, mais rápido, um volume maior, está associado com menor quantidade de magnésio e estrôncio. Se eu diminuo o gotejamento, se eu diminuo o volume do gotejamento, se eu diminuo o fluxo e a velocidade desse gotejamento, eu vou ter mais magnésio, eu vou ter mais estrôncio. Estão conseguindo acompanhar até aí? Né? Então, tem uma relação entre a quantidade de magnésio, a quantidade de estrôncio com a vazão, o volume da água e com a velocidade dessa água. Então, essa é uma relação que eu estabeleci hoje para o sistema Pérola Santana, que é esse sistema que está aqui no mapa, né? Fazendo esse monitoramento, né, ao longo de mais de 2 anos na caverna Pérola Santana. Então, eu vou aplicar essa relação para o passado, né? Então, aqui eu vejo que quanto mais chove, né? Esse gráfico aqui está invertido, menor a quantidade de magnésio e maior a quantidade de cálcio. Quanto menos chove, que é essa curva aqui em azul, é a chuva, né? Então, choveu menos aqui no mês de julho, e agosto. Então, eu vou ter uma maior concentração de magnésio. Você está vendo que o magnésio está aumentando para baixo. O estrôncio está aumentando para baixo também. Então, vou ter mais magnésio, vou ter menos magnésio quando chove menos. Então, isso é hoje. A gente está aplicando uma relação que a gente consegue ver hoje num espeleotema que se formou há 10 mil anos atrás, há 100 mil anos atrás. E assim, a gente consegue ver a relação da química dos espeleotemas, dos isótopos de oxigênio, dos isótopos de carbono com o clima do passado. Ok? Então, isso é de linhas bem gerais. Tá? Mas é mais ou menos assim que a gente trabalha. A gente faz uma coleta do espeleotema, a gente corta ele no meio, né? A gente faz um monte de análise química e estuda o clima e a vegetação do passado. Eu vou finalizar a aula mostrando alguns exemplos, ok? Vamos lá? Tá, então, para datar os espeleotemas, eu uso isótopos de urânio que decaem para o tório, ok? Isso segue uma lei da física, que é o decaimento radioativo, e isso está associado com uma meia-vida. Então, assim, eu medindo esses isótopos, eu tenho uma meia-vida conhecida, eu vou calcular a idade dos espeleotemas em laboratórios bem sofisticados, né? Tipo, desses laboratórios com espectrômetro de massa. Esse aqui é o professor Ivo Karaman, ele é uma lenda das cavernas do Petar, né? E do Vale do Ribeira como um todo, assim como o JJ, o Vandi. Então, eu comecei a estudar isso com ele, ele foi meu professor, e a gente sempre coleta espeleotemas, preferencialmente, não sempre, que já estão quebrados, né? Então, 80% da nossa coleção são de espeleotemas quebrados. A gente tem que ter uma licença para coletar esses espeleotemas. Então, daí, nós utilizamos espeleotemas preferencialmente já quebrados, e isso, infelizmente, é o caso de muitas cavernas, não somente do Vale do Ribeira, mas de outras partes do Brasil. Essa vela aqui, ela foi fotografada em 1975, ela foi quebrada por um turista, talvez não intencionalmente, mas as pessoas tinham a mania de tirar som, né? Então, de espeleotemas, não faça isso, porque quebrou essa vela. Fragmentos delas estão aqui conosco no Instituto de Geociências. Então, por isso que algumas áreas têm que ser realmente protegidas para a visitação turista. A gente passeia pelo mundo, isso aqui cavernas no Peru. Primeiro, a gente estudou as cavernas de Santana
e Botuverá, como eu já falei, e a relação disso com o clima é que quanto mais negativo for esses isótopos, mais chuva é. Então, a gente usou essa relação e estabeleceu que as variações climáticas, elas são cíclicas, né? Então, elas seguem ciclos, esses ciclos dependem da órbita da Terra em relação ao Sol. E são ciclos longos, de 23 mil anos, né? Então, tem outros ciclos mais curtos, mas esses ciclos a gente conseguiu estabelecer como isso influencia o clima, não somente de Santa Catarina, mas aqui do Vale do Ribeira, né? Com a espeleotema coletado na Caverna Santana. Você pode ter mudanças muito fortes na vegetação, e isso é sensível também pelo carbono, né? A vegetação úmida, com a vegetação de caatinga, por exemplo, você consegue ver através dos espeleotemas. Caverna do Diabo é uma caverna que a gente está estudando agora, tem os espeleotemas mais antigos da América do Sul, encontrados e datados até agora. Então, aqui você tem mudanças de aragonita, que são essas fibras aqui, para calcita, significa dizer que o clima, em algum momento, na região do Vale do Ribeira, foi mais seco, né? Porque a aragonita representa o clima mais seco. Esse aqui é o espeleotema encontrado, já quebrado, na Caverna do Diabo, em 5 partes. Aqui é a parte do topo dele, e é o espeleotema com 600 mil anos. É o mais antigo da Caverna do Diabo. E agora a gente está construindo uma curva mais longa de variação climática com espeleotema já publicada no Hemisfério Sul. Tá bom? Então, para fechar, tem outras áreas no Nordeste que a gente estudou, né? Essas áreas estão na região onde domina a Caatinga, e aqui parou de chover, parou de formar espeleotemas. Tem muita arqueologia, né, ao lado dessas cavernas. Então, a maior parte desses espeleotemas não são ativos hoje, significa dizer que o clima no Nordeste tem ficado cada vez mais seco ao longo dos últimos 3, 4 mil anos, né? E aqui, lembra-se quando eu falei sobre Bonito, Mato Grosso do Sul? Então, aqui, Bonito, Mato Grosso do Sul, você tem as tufas ativas. Aqui na Bahia, né, perto da cidade de Juazeiro, você tem um rio chamado Rio Salitre, que é o afluente do Rio São Francisco, e aqui você tem essas tufas inativas. Isso significa dizer o quê? Que você teve um clima muito mais úmido no sertão do Nordeste há 15 mil anos atrás, quando essas tufas, 15, 17 mil anos atrás, quando essas tufas eram ativas. E aqui está a maior caverna do Brasil, Toca da Boa Vista. Aqui é uma foto que mostra que você tem muitas formações hoje, mas você não tem gotejamento nenhum. Quer dizer, outra evidência que o clima foi mais úmido no Nordeste do Brasil. Além desses discos voadores que eu falei para vocês, né? Então, quando a gente data espeleotema, você tem aqui, 65 mil passando para 39 mil. Então, quer dizer, você tem mais de 20 mil anos sem formação de espeleotemas, e de repente volta a formar de novo, né? Então, no período chuvoso, você tem mudança de vegetação. Aqui são espécies típicas da vegetação, tipo Mata Atlântica, Amazônia, no meio da Caatinga, quer dizer, uma outra evidência de clima mais úmido. E assim vai, tem várias outras evidências sendo estudadas, né? Então, é um trabalho que a gente está fazendo hoje no Vale do Peruaçu, que é outro parque bem legal. Eu dou a dica para vocês conhecerem outros parques além do Petá. Então, esse aqui é o Cânion do Peruaçu. Então, no Cânion do Peruaçu, você tem aqui enchentes muito grandes que trazem troncos do rio até aqui, né? Esses troncos têm 1.000, 2.000 anos, 3.000 anos de idade e representam grandes inundações. Essas grandes inundações, elas podem ser registradas também nos espeleotemas, por exemplo, através de camadinhas de lama, né? Então, aqui você tem um espeleotema de 200 anos de idade, que é um espeleotema que você pode contar aqui as camadinhas, porque é um clima muito sazonal, um período seco bem mais longo do que o período seco do Petá. Então, você tem essas camadinhas que representam um ano, e esses anos que tem muita argila aqui são os anos que tem grandes inundações.
provavelmente vai ter uma inundação aqui esse ano, que foi um ano que choveu muito lá no norte de Minas Gerais e na Bahia, né? Vocês viram na televisão o quanto choveu em Minas Gerais e na Bahia. Então, provavelmente, se eu coletar um espeleotema desse hoje, vai ter uma camadinha de argila aqui no topo dele. E aqui, ó, você tem um sedimento cobrindo algumas camadas de espeleotemas que representam grandes inundações. Isso aqui já fica na região do Vale do Ribeira, do lado do Paraná. Então, vocês notem que você tem aqui um espeleotema cheio de camadas de lama, né? Então, essas camadas de lama, elas representam uma maior frequência de inundações. Tem períodos que você não tem tanta inundação e o espeleotema fica branquinho, né? E outros períodos onde você tem maiores inundações, né? Então, e hoje, esses espeleotemas, eles servem na Bahia para representar, né, isso aqui em Minas Gerais, para representar um grande período de seca que está sendo aqui ocorrendo a partir dos anos 80, que está diminuindo aqui os rios, né, a vazão dos rios, e também está diminuindo o crescimento dos espeleotemas, e você consegue ver isso através da química. Então, nunca nos últimos 700, 800 anos, você viu um período tão seco quanto hoje, né? E uma das causas desse período seco é o quê? É o aquecimento global. Porque se você tem uma temperatura mais alta, você evapora mais água. Se você evapora mais água, você vai ter menos água sendo infiltrada e menos espeleotema sendo depositado nas cavernas. E a química dele também vai mudar, né? Então, hoje a gente tem um programa aí de formação de pessoas da comunidade local, né? Lá no Parque Terra Ronca, a professora Denise, ela coordena um trabalho muito legal lá com a comunidade, né, local e com os educadores locais, e tem uma aluna que é a Lilian, que é a aluna dela, que está fazendo todo esse trabalho de conscientização e levar todo esse conhecimento científico para as pessoas locais e para os guias locais. Mas é isso, eu acho que a gente tenta falar o máximo possível no tempo que a gente tem. Espero que algumas coisas vocês consigam ter entendido dessa aula, que precisava de muito mais tempo para você explicar detalhes, né? Então, a gente deu explicações bem gerais, né? Mas eu acho que vocês estão convidados a vir aqui para o Instituto de Geociências, né? Eu reforço o convite da Denise, do Daniel, para a gente estar aqui vendo o museu, vendo esses espeleotemas aqui, e explicando isso em loco. Né? Eu espero estar indo visitar mais aí e estar encontrando vocês por aí, tá?